Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Hora no relógio, estamos de volta com mais um programa Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, excepcionalmente comigo, Marcos Furlan e o professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará. Paulo Bacelar, o advogado popular. Olá, professor Paulo Bacelar, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos juntos aqui mais uma vez para tentar resolver aí, explicar as dúvidas dos nossos ouvintes. E você pode participar aqui do nosso programa. Fique à vontade, pode enviar qualquer questão, qualquer dúvida para o nosso WhatsApp. O 99273-4353 ou DDD 85. Professor, começando o nosso programa nesta manhã de sábado com a pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, é de Piquet Carneiro. Tenho 55 anos e nunca fiz contribuições. O que devo fazer para me aposentar? Olha, Marcos, precisa saber se é homem ou se é mulher, né? Porque se for homem, ele precisaria ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então já tem 55, faltaria ainda aí mais 15 anos para ele se aposentaria com 60 anos de idade, porque não contribuiu. Se for mulher, faltaria aí 7 anos para ela se aposentar, se tivesse contribuído, né? Mas hoje a mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 de contribuição, então ela terá também que contribuir mais 15 anos, também irá se aposentar com 60 anos de idade. Então, não deixar nunca para depois. Se ainda não contribuiu, vale a pena voltar a contribuir, começar a contribuir novamente, né? Começar a contribuir, né? Do zero, mesmo com a idade avançada de 55 anos, porque terá direito aos benefícios da Previdência, se quadrará como segurada e terá direito à aposentadoria daqui a 15 anos. Fábio, de General Sampaio, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou viúvo, recebo a pensão da minha mulher, pago o que tenho que pagar para quando chegar o dia certo eu ter o direito de me aposentar. Eu sou agricultor e tem perigo de eu perder a pensão da minha esposa, que recebo desde 2010, em caso da minha aposentadoria? Não tem perigo de perder. Você pode acumular a pensão por morte com a aposentadoria. O que pode ter problema é se a pensão por morte for um valor maior do que um salário mínimo, ele vai impedir de ter aposentadoria. Para a aposentadoria rural, ele não pode ter uma pensão por morte com valor superior a um salário mínimo. Se a pensão que ele recebe é de um salário mínimo e ele tiver a comprovação da atividade rural quando for requerer o benefício com 60 anos de idade, aí ele terá a acumulação da pensão por morte com a aposentadoria rural. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Evanda, em Santa Quitéria. Sou professora municipal, tenho 24 anos de trabalho e 53 anos de idade. Quando devo me aposentar? Olha, nesse caso ela terá que ter 62 anos de idade, então terá que esperar mais um pouquinho para poder se aposentar. Seguindo com o nosso programa, nesta manhã de sábado, você participa pelo WhatsApp. Fique à vontade, pode mandar aí a sua questão, a sua pergunta para o WhatsApp 99273-4353 DDD 85. Agora tem a pergunta do João de São Benedito. Tenho 14 anos de contribuição no regime geral e mais 5 anos que pago de forma facultativa, 11% sobre o salário mínimo. Quando eu me aposentar aos 65 anos, a minha aposentadoria será um pouco melhor que o salário mínimo, baseado nos 11% que eu pago atualmente? Muito difícil, João.
Aposentadoria para quem contribui com o Plano Simplificado de Previdência, que é de 11%. Você deve estar contribuindo no Código 1473, que é o código de facultativo do Plano Simplificado de 11%. Isso é um pagamento exclusivamente sobre um salário mínimo e aposentará com 65 anos com um salário mínimo. Então não tem como se aposentar com um valor maior para quem contribui exclusivamente com esse código de 11%. Pergunta que vem de caridade. A Lani enviou a pergunta pra gente. Meu companheiro paga o MEI há 10 anos. Há 5 anos ele foi diagnosticado com transtorno de ansiedade. Ele faz acompanhamento no CAPS com psiquiatra. Quando ele está em crise, não consegue trabalhar. Com isso, está atrasando o pagamento do MEI. Ele tem direito a um auxílio. Eu dei entrada e foi negado. Olha, quem está com problema de incapacidade para o trabalho, realmente não tem como pagar, não pode pagar porque realmente não está trabalhando. A contribuição do MEI, ela é obrigatória para quem exerce atividade remunerada. O MEI, ele é um contribuinte individual, segurado obrigatório da Previdência Social, que paga quem exerce atividade remunerada. Se ele não está conseguindo exercer a atividade, ele deve requerer o benefício de auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, e caso seja negado, como foi o caso, ele deve procurar um advogado ou a própria Defensoria Pública da União para entrar com ação contra o INSS desse resultado da perícia médica que foi negada. Agora a pergunta da Maria Euda, em Umirim. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu moro em Umirim, no Açude Frios, e tenho tempo de me aposentar e provas, tá tudo ok. Mas no sindicato me disseram que pode dar problema, porque o meu marido é aposentado com a aposentadoria especial e meu CPF é ligado ao dele pelo casamento. Ela pergunta aqui o que ela deve fazer para agir corretamente. Olha, legalmente não há nenhum impedimento dela ter direito à aposentadoria rural e o marido dela tem uma aposentadoria urbana, principalmente com a aposentadoria especial, que deve ser um valor até maior do que um salário mínimo. Mas não há na lei impedimento para que ela, com a comprovação de provas rurais em nome dela própria, provando que ela exerce atividade rural sozinha ou em regime de economia familiar, mas sem o marido, sem a ajuda do marido, porque o marido trabalha na atividade urbana, não há impedimento dela se aposentar com as provas em nome dela. Ela não pode usar provas em nome do marido, porque o marido não é trabalhador rural, não é segurado especial. Mas se ela tiver provas em nome dela, eu não vejo problema nenhum, legalmente não existe na lei um artigo, alguma coisa que impeça a concessão de um benefício rural para quem é casada com um trabalhador urbano. Lindomar, em Camusim, pergunta, professor Paulo Bacelar. Minha irmã recebe o Auxílio Brasil e pretende atualizar o cadastro dela e queria incluir o seu marido. Só que ele tem um cadastro no Caixa Tem, do tempo do auxílio emergencial. Ela queria saber se colocando ele no cadastro, ela vai ter algum problema. Não. Vai ter problema se ela não colocar o marido no cadastro, porque o cadastro precisa mostrar a realidade da família. Se ela tem um marido, se ela mora com ele, ele deve estar no cadastro dela para que ela possa receber o Auxílio Brasil. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, operadora 85 992734353. A sua pergunta, fique à vontade, participe com a gente, envie aqui para a nossa produção. O Tiago Cardoso, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. Minha mãe assinou a carteira em 1979 até 2014. De 2014 para 2020, ela não contribuiu e hoje ela tem 62 anos. Ela deu entrada no INSS, mas ainda está em análise. O que devemos fazer? Olha, Marco, de 79 para 2014 já deu, né, os 15 anos necessários para a aposentadoria. Então ela não precisa estar na qualidade de segurado, basta que ela tenha contribuído por 15 anos e tenha 62 anos de idade. Então ela vai ter direito à aposentadoria, basta ela ter paciência e esperar a análise do servidor. Evilásio, em Trairi, faz a seguinte pergunta. Sou técnico em radiologia, tenho 52 anos e contribuo desde 1998. Já está no tempo de dar entrada na minha aposentadoria? Eu posso receber uma aposentadoria especial? Olha, a aposentadoria especial precisa ter 25 anos de contribuição antes da emenda constitucional de 2019, emenda constitucional número 103 de 2019. Se não fizer os 25 anos antes
não tiver o direito adquirido, ele vai ter que ter as regras de transição por idade que a reforma criou. Então ele tem que ter 86 pontos. De 98 para 2008 dá 10 anos, 2008 para 2018 mais 10 anos, 20 anos. Ele não vai ter 25 anos no caso aqui, se ele começou a contribuir em 98, ele não vai ter implantado os 25 anos antes da reforma. Então teria que ter 86 pontos, né? Então se ele tem 52 anos de idade, teria que ter 34 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. Então, no caso, ele não tem ainda os 34 anos. Então, ele vai continuar contribuindo, precisa ter o PPP, que é o perfil profissionográfico previdenciário, para comprovar a atividade da exposição à radiologia, e ele vai somar o tempo dele com a idade. Quando ele tiver 86 pontos, ele vai ter direito à aposentadoria. Francisco, em Uruburetama. O Francisco faz a seguinte pergunta. Comecei a trabalhar em 83 com 21 anos e fui até 99 com 37. Passei 6 anos parado, voltei em 2006 com 44 anos e eu continuo trabalhando até hoje com 60. Eu tenho 10 anos de insalubridade de 40%. Eu queria saber se eu já estou perto da minha aposentadoria. Olha, Francisco, nesse caso você teria 32 anos de contribuição comum, mais 4 anos de insalubridade. Então, teria 36 anos de contribuição hoje. Com 60 anos de idade, ainda não tem direito à aposentadoria, porque você precisaria ter 99 pontos em 2022, considerando a idade e o tempo de contribuição. Então, com 36 anos de contribuição, você poderá ter direito à regra de transição. Então, a regra de transição de 100% do que faltava para atingir 35 anos em 2019. Se tem 36 anos hoje, teria 34 anos em 2019, então faltaria 4 anos para aposentadoria, para chegar aos 35. Então, tem que ter um pedágio de 4 anos. Então, com 39 anos de contribuição, você fecha o tempo para se aposentar pela regra de transição de 100%. Então, ou seja, você já tem 36, faltaria 3 anos ainda para poder pedir aposentadoria. Silvia, em Pacajus, eu gostaria de saber por que o meu processo está em análise há 2 anos. Eu já tenho uns 10 processos com INSS e até agora nada. Olha, processo em análise com 2 anos é realmente fora da curva, né? Porque o INSS tem atrasado, mas não está chegando a 2 anos. Então, se você pedir um benefício no INSS que tem esse prazo, tem esse período em atraso, você pode procurar um advogado para o advogado entrar com mandado de segurança e acelerar o pedido desse benefício. Seguindo com o nosso programa, a pergunta que vem agora do Eusébio, a pessoa não quis se identificar. A pergunta é o seguinte, essa pessoa é doente da coluna, ela fez perícia, foi aprovado pela assistência social, foi concluído o processo pela assistência social e o INSS negou, professor Paulo Bacelar. Olha, a questão da perícia médica e assistência social é a questão de BPC. Então, para ter direito ao BPC, a pessoa tem que provar um impedimento de longo prazo. Então, vai depender muito da pessoa, né? Não é só pela doença, pelo problema na coluna. Ela precisa estar impedida de trabalhar, impedida de exercer atividades. Então, você vai ter também a questão da renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Por isso que tem a análise da perícia médica e da assistência social para analisar a questão social da pessoa. Se ela tem um problema de saúde que impeça ela de trabalhar, impeça ela de viver em relação às outras pessoas que não têm a mesma deficiência, aí é o caso de você ter o BPC. Então, se foi negado, você pode contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública também da União e ela vai te orientar no caso concreto, se é caso para entrar com ação na justiça desse processo. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem de Nova Russas, do Francisco. Sou separado há 10 anos. Fizemos um acordo apenas de boca, sem nenhum documento. Éramos casados apenas na igreja. E agora, depois de 10 anos separados, ela quer entrar na justiça para que eu pague a ela metade da casa que tínhamos feito um acordo. A minha pergunta é, após 10 anos, ela ainda pode requerer possíveis direitos que ela venha a ter? Olha, pode sim, não existe prescrição para esse tipo de coisa, né? Se ele provar que necessita da casa,
do dinheiro da casa, se ele provar que houve a união estável deles antes da separação, se houve o período de união estável ou de casamento, como ela disse, que casou apenas no religioso, eles conviveram juntos e construíram a casa juntos ou compraram a casa juntos, na época em que moravam juntos ainda, ele pode sim requerer a parte dele, a partilha, né, que é o reconhecimento e a dissolução do casamento, e aí pedir o que tem de direito dele. O juiz ele pode analisar o caso concreto e ver também a necessidade dela, do período que ela ficou esse tempo todo, que ele já incorporou ao patrimônio dela também essa casa, e aí poderá também não dar o direito para ele. Então isso tudo vai ser feito uma audiência, vai ser feito acordo, e aí o processo pode tramitar nesse sentido. Esclarecido então, Francisco. Obrigado pela sua participação. Agora tem a Rita de Fortaleza que faz a seguinte pergunta. Minha mãe é pensionista, é viúva e recebe a pensão por morte do meu pai. Ela chegando a falecer e o neto pode ficar recebendo a pensão ou não? Não, o neto ele não faz parte do rol de dependentes da Previdência Social. Se ela tiver a guarda dele, se ele fosse menor sobre guarda e tivesse a dependência econômica, aí poderia até na justiça se discutir essa questão. Mas o neto não faz parte do grupo familiar da Lei 8.213, que é a Lei da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar de Tianguá, vem a pergunta do Francisco Antônio de Lima. Última vez que contribuí com o INSS foi de 2010 a 2016, é isso, professor Paulo Bacelar? Bom, enfim, até 2016. Dentro de 2020, ele encontra capacitado e não pode ingressar ao trabalho. Então, ele pergunta o seguinte, com esse laudo médico, ele pode conseguir um auxílio de doença? Pode ou não pode, professor Paulo Bacelar? Olha, ele precisa estar na qualidade de segurado na data da incapacidade. Então, o laudo ele vai dizer quando é que ele começou a sua incapacidade, que é a data da incapacidade, do início da incapacidade, que o médico vai definir, e se nessa data ele tiver segurado, aí ele poderá ter direito ao benefício. Pergunta da Lucicleide Dias, em Icó. Tenho 56 anos, trabalhava em uma escola de 1999 a 2001 como contratada pela prefeitura. Em 2001 eu fiz um concurso e se eu tiver como comprovar que trabalho desde 97 eu consigo a minha aposentadoria ou só conta depois do concurso? Ela começou a trabalhar em 1997, então pelas contas ela já está com tempo para se aposentar. Professor Paulo Bacelar. Bom, ela pode sim comprovar esse tempo de 97 a 99, ele vai contar como tempo de contribuição, se ela comprovar que já trabalhava na prefeitura com nesse período. Se precisar, entrar com ação na justiça para reconhecer o tempo e poder pedir aposentadoria depois que tiver esse tempo reconhecido. Ana Maria Gomes, em Viçosa do Ceará, pergunta: meu marido faleceu em 19 de setembro de 2020. Eu tenho uma filha de 11 anos e ganhei o INSS, a pensão por morte, mas ele era casado com outra pessoa no civil e agora ela me botou na justiça, alegando que ele vivia comigo e com ela, mas tudo isso é mentira. Eu tenho todas as provas que ele vivia comigo e as provas dela é só o passaporte no nome dele, IPTU da casa e uma foto que ele foi em um casamento no México com ela. Mas o casamento é porque o filho dele foi casar no México e pediu que ele e a mãe estivessem no casamento. Será que eu tenho chance de perder? As provas são água e luz, união estável, o documento da minha filha no imposto de renda, a certidão de óbito, de cartão de crédito e outros, mais consulta em médico que eu levava ele. E ela colocou na justiça e eu e o INSS como se o INSS estivesse pagando para a pessoa errada. Ela é complicado esse caso, né, professor? Mas ela deve estar buscando o reconhecimento como união estável. Se a outra pessoa era casada com ele e colocou na justiça para
para ganhar a pensão também, essa ação na justiça vai descobrir quem era que vivia com ele na data do óbito. Ela não pode ser dividida para as duas, porque a casada, que é separada de fato, não tem direito à pensão por morte, a não ser que ela prove a dependência econômica, que não é o caso. Ela era casada e acha que tem direito à pensão. A que estava vivendo com ele na data do óbito, que tem união estável, que tem as provas que ela elencou, é que vai ter direito a ficar com a pensão por morte. Então, se for provado que ele já vivia em união estável com a nossa ouvinte e estava separado de fato da que era casada, ela pode ficar tranquila que a casada não terá direito à pensão por morte. Maria, em São Luís do Curu. Meu companheiro nunca contribuiu para o INSS. Vai se aposentar por idade agora no final de setembro, com 65 anos. Eu quero saber se ele já pode dar entrada ou só quando completar os 65 anos. Eu também gostaria de saber como ele vai se aposentar, se isso vai interferir no meu Bolsa Família, porque só tenho essa renda. Na verdade, ele não vai se aposentar, ele vai ter direito a um BPC, que é o benefício assistencial ao idoso. A pessoa idosa com 65 anos de idade, sem renda familiar, ou a renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Esse BPC ele não interfere no recebimento de Bolsa Família, porque é um benefício assistencial. Audísio, em Umirim. Eu dependo de remédio controlado, tenho muita ansiedade e começo de depressão e síndrome do pânico já há uns 3 anos. Eu quero saber se eu tenho direito a algum benefício. Até para ir buscar os meus remédios, a minha mulher vai me buscar porque eu não consigo, eu fico passando mal. Sim, olha, sempre a gente fala aqui no programa, Marcos, que os benefícios por incapacidade necessitam de laudos, laudo médico ou atestado médico comprovando que a pessoa está incapacitada. Nenhuma doença dá direito a um benefício. O que dá direito ao benefício é a sua incapacidade. É a doença que causa a incapacidade. Então vai depender da atividade da pessoa, vai depender do que ela faz, do que ela precisa para trabalhar, se ela trabalha em pé, se ela trabalha sentada. Então isso tudo vai interferir na questão da análise do benefício. Então ela precisa ter um laudo médico consistente que diga que ela está incapaz para exercer qualquer atividade de trabalhar. Eusanira, em Itapajé, faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber se eu vou poder me aposentar pela agricultura, sendo que meu marido tem carteira assinada na construção civil. E por esse motivo, perdi a minha DAS, né? A minha DAP, mas continuo pagando o sindicato rural. Isso procede, é válido, professor? Não, o pagamento ao sindicato rural, nós já falamos aqui, nossos ouvintes sabem disso, que não é prova para se aposentar. O pagamento ao sindicato é uma questão privada entre a pessoa e o sindicato e ela vai dar o suporte necessário para a aposentadoria, para outras coisas da atividade rural, mas não é efetivamente a prova para que ela se aposente. Ela precisa ter a DAP, ela precisa ter contrato com a EMATES, ela precisa ter documentos de comprovação de atividade rural, comprovação de compras de elementos rurais, provas de semente. Tudo isso serve como prova para ela ter a aposentadoria rural garantida quando ela tiver os 55 anos de idade. O pagamento do sindicato não garante apenas o pagamento do sindicato não garante nenhuma aposentadoria. Francisco Ailton da Silva, ele é de Capistrano. Fiquei com uma dúvida sobre o pagamento do facultativo. Quantas contribuições eu tenho que pagar por ano? O facultativo ele se aposenta pagando 15 anos de contribuição. Se você já tem os 15 anos de contribuição, você pode pagar uma a cada 6 meses para não perder a qualidade de segurado, até completar a idade e pedir aposentadoria. A Ayla, em Baturité, pergunta: eu gostaria de saber como fazer para conseguir a minha aposentadoria. Eu trabalhei 12 anos na prefeitura com carteira assinada e tenho todos os documentos em mãos. Contribuo como pequena empreendedora há 24 anos. No INSS só consta 18 anos como empresa e nada da prefeitura. Como devo fazer para ter direito à aposentadoria? Pois eu já tenho 55 anos. Olha, com 18 anos que está constando, mais os 12 da prefeitura, ela teria direito à aposentadoria se tivesse implementado os 30 anos de contribuição antes da emenda constitucional de 103 de 2019. Com isso, ela pode
com esse tempo, hoje, ela pode atingir um período de transição antes da idade de 62 anos, que é necessário para a aposentadoria. Para isso acontecer antes dela ter os 62 anos de idade, ela pode entrar com ação na justiça para reconhecer esse tempo da prefeitura e contar também com esse tempo de empreendedora que ela disse que não está contando. Para isso era bom ela contratar um especialista para analisar a documentação e entrar na justiça pedindo esse reconhecimento para ela poder se aposentar antes dos 62 anos de idade. José Feitosa, em Juazeiro do Norte, pergunta professor Paulo Bacelar: eu gostaria de saber se o tempo rural para a subsistência anterior a 1991 conta como carência para completar a exigência de 180 contribuições para a aposentadoria por idade híbrida, pois existem muitas divergências na internet sobre o assunto. Como é que é, professor Paulo Bacelar? Olha, o tempo rural antes de 91, ele somente conta com carência se você indenizar esse período. Então você precisa reconhecer o período, pagar aquele período e aí vai contar como carência e como tempo de contribuição. Tem outra pergunta que ele faz também, professor Paulo Bacelar. Em um grupo familiar que existem duas pessoas, a esposa e o marido, um dos cônjuges contribui como MEI, mas teve um faturamento de R$ 2.400 no ano, portanto, R$ 200 mensais. O outro cônjuge não contribuiu. O cônjuge que não contribuiu pode solicitar o benefício de amparo ao idoso. O INSS considera a declaração do MEI ou considera um salário mínimo mensal de renda por ser a base da contribuição. Exatamente. Se for um casal e um dos cônjuges tiver um MEI, ele vai ter uma renda de um salário mínimo dividido por 2 e irá ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Então, se ele for pedir um amparo social, esse benefício vai ser negado administrativamente, porque vai passar do limite da renda per capita e ele terá que entrar na justiça para analisar o caso concreto, a renda, se a renda é necessária, é suficiente para manter aquele casal. Antônia Maria, em Santa Quitéria, ela pergunta o seguinte: doutor Paulo Bacelar, o que eu faço para me livrar de ligações, mensagens aí pelo Zap o dia todo me oferecendo empréstimo desde que a pensão por morte do meu marido foi concedida, que mesmo antes de receber o primeiro pagamento já estavam me mandando proposta de empréstimo a quem recorrer para cessar isso? Por favor, me responda, que eu estou muito incomodada com isso, já estou ficando com pânico de atender ligação. Que coisa, professor Paulo? Ela deve sim procurar até o Poder Judiciário, denunciar esses bancos e pela lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso é proibido, isso pode indenizar ela, pode gerar uma indenização para ela por causa desse incômodo que está acontecendo com muitas pessoas. Então ela tem que fazer exatamente o que, professor? Ela tem que fazer um BO, um boletim de ocorrência, registrar a data, o horário das ligações e entrar na justiça contra esses bancos. Agora a pergunta da Maria Luciana, em Cascavel. A Maria pergunta: eu tenho problema de coluna, o meu problema é que eu tenho uma hérnia de disco, bico de papagaio. Eu tenho um cisto na coluna e estou tentando receber um BPC. Eu nem estou me levantando da cama devido às dores. Aí eu dei entrada no BPC, veio a perícia, deu concluído e a assistência social também deu concluído. Aí o INSS negou. O que eu posso fazer? É aquele caso, você tem o BPC, análise da perícia médica e da assistência social para analisar se aquela doença causa impedimento de longo prazo. Quando o INSS nega esse benefício, é porque não foi considerado um impedimento de longo prazo, aquela incapacidade. Ou às vezes por falta de documentação necessária, um laudo que não está muito claro. Então isso tudo pode gerar um indeferimento do benefício. Então era bom você procurar um especialista para analisar a documentação e poder entrar com ação na justiça. Chagas, em Horizonte, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Trabalhei até 39 anos de idade na agricultura. Vim do interior, saí do interior para Horizonte, assinei a minha carteira. Hoje eu tenho 59 anos de idade, eu tenho 16 anos de carteira assinada. Quando eu vou me aposentar? Olha, esse caso é o típico de aposentadoria híbrida. Você pode utilizar um período rural com um período urbano.
O período urbano, você já tem 16 anos, você irá se aposentar com 65 anos de idade. A aposentadoria híbrida, você poderia somar o tempo da atividade urbana com a atividade rural e se aposentar sem necessidade da idade. Porém, teria que ter mais de 35 anos de contribuição. Nesse caso, pela proximidade da idade, é possível que você somente se aposente aos 65 anos, porque você já tem o tempo para aposentar por idade na zona urbana. Uma pergunta que vem de Fortaleza, a pessoa não quis se identificar. A pergunta é a seguinte: eu tenho 55 anos e recebo pensão pela morte do meu marido. Quando eu comecei a receber a pensão, minhas 3 filhas eram menores de idade, mas atualmente as 3 já são maiores de idade. Eu só tenho 4 anos de contribuição e recentemente descobri que estou com câncer. Eu posso perder o meu benefício? Olha, não, se ela recebeu a pensão por morte quando era pensão vitalícia, hoje a pensão vai depender muito da idade do cônjuge para ter direito à pensão por um determinado período. No caso dela, se as filhas dela tinham 3 anos de idade, é possível realmente que foi antes de 2015 a concessão da pensão, então essa pensão é vitalícia. Se ela tiver direito a algum benefício, não vai interferir nessa pensão que ela recebe. Ela tem 4 anos de contribuição, mas eu não sei se ela ainda está contribuindo ou se ela está contribuindo quando esteve incapaz para trabalhar. Então, isso tudo deve ser analisado. Mas a pensão por morte não vai sofrer nenhuma interferência por conta da aposentadoria ou por algum benefício que ela venha receber. Participe, envie a sua pergunta aqui para a nossa produção, 85992734353. A pergunta da Maria Luísa, de Fortaleza. Tenho 65 anos, entrei com pedido pelo benefício assistencial há 8 meses e continua em análise. O que eu devo fazer? Olha, precisa ou aguardar essa decisão, né, conclusão da tarefa, ou ter aí a atividade, procurar um advogado para entrar com um mandado de segurança ou até mesmo entrar com pedido do BPC diretamente na Justiça por causa do tempo que já passou bastante do tempo legal estipulado pela Justiça. José Alves, em Caridade, pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 67 anos, ainda não sou aposentado. Eu tenho 31 anos de INSS e mais 11 de previdência privada do município. Eu gostaria de saber se eu vou poder me aposentar pelo INSS e pela previdência municipal. Sim, se ela tiver implementado as condições, tanto na previdência privada, na previdência própria do município e também estiver contribuindo com o INSS, tiver 15 anos de contribuição e tiver 62 anos de idade, ela terá direito às 2 aposentadorias. Linda Si pergunta pra gente, ela é de Canindé. Tenho problema de hérnia de disco lombar e tenho direito de fazer o auxílio doença? Eu já tentei várias vezes e sempre vem negado. O meu médico já deu atestado definitivo e até agora nada. Sou agricultora e não posso mais trabalhar. Eu faço fisioterapia 3 vezes na semana e cada sessão custa R$70. O que eu posso fazer? É como eu disse também, às vezes a pessoa fica insistindo com um benefício na via administrativa. Tem que ter uma análise mais apurada por um advogado especialista em direito previdenciário e ela procurar o Poder Judiciário nessas questões de incapacidade. Tiane, em Icó, pergunta pra gente. Eu dei entrada no BPC do meu filho, que é autista. O INSS está exigindo documento com foto, CPF, RG, comprovante de residência e do meu menino o RG veio errado, dos 2. Pode ser só o número ou não? Ou tem que ser a documentação completa, né, não, professor? O INSS emitiu uma portaria recentemente que para ter direito ao BPC não é necessário, para quem tem menos de 16 anos, não é necessário documento com foto. Então basta que ela apresente a certidão de nascimento. Não precisa de documento com foto para ter direito ao BPC para crianças até 16 anos de idade. Lucimar, em Calcaia. Minha irmã tem 56 anos, nunca pagou direito algum. Como ela pode fazer para se aposentar?
ela só terá direito ao BPC. Se ela nunca contribuiu, somente o BPC com 65 anos de idade. De Aracoiaba vem a pergunta da Larice. Minha sogra recebe renda mensal vitalícia por invalidez, espécie 30. Queria saber se tem como trocar para a espécie 32 para ter direito a fazer empréstimo. Não. A espécie 30 é como se fosse um BPC hoje, que é a espécie 87. Então, ela tem direito a receber esse benefício. O INSS pode até revisar esse benefício, pode até cessar o benefício, mas essa espécie de benefício é uma espécie assistencial, não é uma espécie previdenciária. A Maria, em Várzea Alegre, pergunta, professor Paulo Bacelar, tenho filho com autismo, eu dei entrada no BPC e quando for concedido, recebo da data que dei entrada? Exatamente, ela vai receber da data que deu entrada no benefício. Pergunta que vem de Pacatuba, Conceição faz a pergunta. Gostaria de saber como ficou a idade para a professora se aposentar com a nova reforma. A professora em 2022 precisa ter 84 pontos para poder se aposentar. 25 anos de contribuição e 84 pontos. Então, nesse caso, em 2022, precisa ter 59 anos de idade para poder se aposentar. Elias, em Pindoretama. Abraço para você, obrigado pela participação, Elias. Dei entrada no BPC, já fazem 50 dias. Por que demora tanto assim? Porque não tem servidores suficientes para dar conta da demanda dos benefícios requeridos no INSS. O INSS tem avisado até que vai fazer concurso público, mas os servidores não têm como, os servidores atuais não têm como responder a todas as demandas no tempo hábil, por isso que está demorando tanto. Silva, em Fortaleza. Sou empreendedor individual. Parei por 5 anos de contribuir por causa da pandemia. Se eu não voltar a pagar, eu me aposento ou tem que completar os 15 anos? Ele tem que contribuir pelo tempo que ele trabalha, mas para se aposentar precisa apenas de 15 anos. Esse tempo que ele parou de contribuir, ele esquece, porque o tempo que ele vai pagar em atraso não vai contar mais para a aposentadoria. Ele teria que voltar a contribuir daqui para frente, pagar em dia, para poder contar para a aposentadoria dele. Pagamento em atraso, passou de mais de 2 anos, tem atraso para pagar, melhor esquecer, porque não vai contar para a aposentadoria. Participe do nosso programa, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Intervalo e a gente volta daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Caminhos da Aposentadoria. Já estamos de volta no especial Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Fique à vontade, você pode enviar a sua pergunta para a nossa produção através do nosso WhatsApp, o 992734353. Professor Paulo Bacelar tem a pergunta que vem de Várzea Alegre. A Maria pergunta pra gente, gostaria de saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Eu tenho 44 anos, tenho 17 anos de carteira de sindicato e quanto tempo falta para me aposentar como agricultora? Olha, a agricultora ela se aposenta com 55 anos de idade, 15 de efetivo exercício da atividade rural. Ela já tem os 17 anos, mas não tem ainda a idade, ela só vai se aposentar com 55 de idade. Agora a pergunta que vem de Santa Filomena, em Pernambuco. A Deriuda faz a seguinte pergunta. Tenho retinose pigmentar. Pedi um auxílio e recebi 1 ano o benefício, mas o INSS não quer mais me dar o direito. O que eu faço? Eu tenho direito de continuar recebendo? Olha, o problema da doença não garante benefício. O que garante benefício é a incapacidade para o trabalho. Sempre você tem que ter um laudo importante, um laudo bem feito por um especialista para provar que você está incapaz para exercer qualquer atividade laboral. Então, você deve procurar um médico, fazer um novo laudo e requerer a prorrogação desse benefício. E caso venha a ser negado, você pode entrar na justiça. José Orlando, em Fortaleza, pergunta: sou aposentado por invalidez, eu posso dar baixa na carteira na empresa? Foi fechada a empresa. Quais são os direitos
para eu receber? Não, infelizmente não. A empresa, ela suspende o contrato de trabalho quando o segurado é aposentado por invalidez. Então, ele não pode demitir e não pode pagar o que tem de direito em relação a férias vencidas, essas coisas. Ele pode requerer o saque do FGTS por ser aposentado por invalidez, o que tiver sido depositado, quando ele recebe a aposentadoria, que ele saca o FGTS. Mas a empresa não vai pagar multa, não vai pagar aviso prévio, porque aquele contrato está suspenso, ele não pode ser demitido. Valdeir, em Araripe, participa com a gente. Sou funcionário público estadual da Secretaria de Educação desde 1982. Eu tenho 52 anos de idade e eu quero saber se já posso pedir a minha aposentadoria. Olha, a aposentadoria estadual ela é bem específica, porque o Estado ele fez uma reforma da Previdência diferente da reforma da Previdência do governo federal. Então, ele precisa ter uma pontuação a partir de 2019, que passa a contar de 85 pontos em 2019, passa a contar a cada 1 ano e 3 meses, aliás, a cada 1 ano e 6 meses, aumentar 1 ponto para ter direito à aposentadoria. No caso dele, se ele está desde 82, ele tem quantos anos? 30? 2022 menos 82. Dão 40 anos de contribuição, né? Se ele tiver desde lá trabalhando desde 82 sem parar, ele já teria direito à aposentadoria, porque já fecharia mais de 99 pontos necessários para a aposentadoria. Então, se realmente tiver 40 anos de contribuição, ele já teria direito à aposentadoria. Antônia, em Ocara, eu coloquei um auxílio pelo INSS, foi aprovado 4 meses, mas quando chegou na prova, o INSS negou e disse que era pouca prova. Foi colocado por incapacidade de andar. Professor Paulo Bacelar. Entendi, ele foi pela perícia médica, a perícia médica deu os 4 meses, mas o servidor não reconheceu o tempo rural. Então, nesse caso, é aquela história. Entrar com processo na justiça para reconhecer o tempo rural dele. Maria José, em Ibiapina. Para conseguir a aposentadoria, é obrigado a pagar o sindicato rural mensalmente até chegar à idade. Eles disseram que se eu não colocasse a carteira em dia, não dariam entrada no processo de aposentadoria. Procede, professor Paulo Não, Bacelar? não procede. O pagamento para o sindicato é para o sindicato, não é para o INSS. O sindicato não aposenta ninguém. Quem aposenta as pessoas é o INSS com a comprovação da atividade rural por 15 anos. O pagamento do sindicato não prova que você trabalha, que você exerceu atividade rural. E se o sindicato está mandando você deixar em dias para poder dar entrada na aposentadoria, dizendo que se não pagar ela não dá entrada, você procura um advogado, que o advogado dá entrada no benefício. Não precisa de um sindicato para poder requerer o benefício na atividade rural. Pergunta que vem de Calcaia, a pessoa não quis se identificar. Estou recebendo um auxílio previdência. Eu posso receber o Auxílio Brasil? Tem que saber qual auxílio que ele está recebendo. Se é o BPC, ele não tem direito a receber o Auxílio Brasil. Antônia, em Santa Quitéria. Sou funcionária pública municipal, tenho 30 anos de serviços e 58 anos de idade. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? A servidora pública municipal, ela precisa ter 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então, nesse caso, faltaria 2 anos. Marta, em Itapiúna, pergunta, professor Paulo Bacelar. Minha filha recebe o BPC Loas por deficiência visual há mais de 10 anos. Ela já é maior de idade e eu fiz aí o pedido de exclusão do representante legal, no caso eu, Marta, né? Eu estou com medo do benefício ser cortado, porque pediram para acompanhar o processo pelo app do INSS. E o processo já foi concluído, mas eu não consigo entrar no app. Eu devo me preocupar? Não, se ela pediu a exclusão do representante legal apenas porque ela é maior de idade, está correto, porque o representante legal só é para quando a pessoa é menor de idade, e ela mesmo pode receber o pagamento no banco quando tirar a representação. Sandra, em Icó.
Eu queria saber se eu tenho direito a algum benefício, porque eu estou doente da coluna e eu fiz um exame. E o doutor falou que não era para eu pegar peso, eu sou agricultora. Só que eu tenho um BPC do meu filho. Eu tenho direito à aposentadoria? Olha, quando a pessoa tem uma aposentadoria, aquela renda vai ser alterada, aquela renda familiar vai ser alterada por conta daquela aposentadoria. E aí o BPC, que foi concedido quando ela ainda não tinha renda comprovada, pode ser revisto por causa daquela renda que agora faz parte do grupo familiar. Então, o BPC pode ser revisto e pode ser cessado por conta da renda familiar, que agora aumentou para maior do que 1/4 do salário mínimo. Eugênio, em Jaguaribara, eu recebo uma pensão por morte e esse benefício é no nome do meu filho. Eu gostaria de saber, quando ele completar a idade de 21 anos, será cortado? E se for cortado o benefício, eu gostaria de saber também se eu posso passar esse benefício para mim. O que eu tenho que fazer? Eu posso passar o benefício para o meu nome? Olha só, ao filho realmente cessa até os 21 anos de idade. Cessa quando ele completar 21 anos de idade, o benefício será cessado. Para ela ter direito ao benefício em nome dela, ela precisa entrar com ação na justiça para reconhecer a união estável e requerer que ela seja enquadrada, incluída naquela pensão como dependente, como companheira, mas precisa comprovar a condição de companheira do segurado antes do óbito. Ela precisa estar com provas que vivia com ele em união estável antes dele morrer. Participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta para a nossa produção. 85992734353. A Tânia, em Tianguá, pergunta, professor Paulo Bacelar. Minha irmã completa 55 anos em dezembro. Nunca trabalhou de carteira assinada, nunca saiu da agricultura. Como ela é uma pessoa muito desligada, ela nunca ligou em arrumar prova. A única prova que ela tem são os papéis de semente da Emater e o INCRA das terras que meu pai tinha como provas. Então ela pergunta o seguinte: ela pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? As pessoas dizem que ela não se aposenta por falta de provas. Realmente fica mais difícil a pessoa se aposentar quando ela não tem provas. Agora ela pode requerer o benefício, né, fazendo a autodeclaração de trabalhador rural, dizendo qual é o período que ela trabalhou, qual o tamanho da terra, qual é a terra onde ela trabalhou, pegar uma declaração dos patrões, dos proprietários das terras, já que é o pai, pode juntar o INCRA da família, do terreno da família onde ela trabalhou e requerer o benefício para que o INSS possa analisar. Caso seja indeferido, negado, ela entra na justiça e aí na justiça vai acontecer uma audiência de instrução onde o juiz vai fazer perguntas para ela, se ela souber responder, se ela estiver provando que tem conhecimento da atividade rural, responder as perguntas do juiz de forma clara, objetiva, mostrando conhecimento da atividade rural, é possível que ela seja aposentada dessa forma. Auricélio, em Ubajara. Tenho 51 anos. Trabalhei algum tempo de carteira assinada. Eu sou trabalhador rural. Quando eu posso me aposentar? Olha, a atividade rural exclusiva, ele vai ter aposentadoria aos 60 anos de idade, comprovando os 15 anos de atividade rural exclusivamente rural. Se ele não tiver 15 anos de atividade rural e quiser somar com o período urbano, aí ele pode somar o tempo urbano com algum período rural e irá se aposentar com 65 anos de idade. Fátima Rabelo, em Russas. Tenho uma perícia marcada para setembro, mas minha carência é só até agosto. Tenho que ser negada por esse motivo? Ou como eu posso fazer isso? Não, a perícia marcada para agosto ela vai fazer a perícia em agosto, porém vai contar a sua qualidade segurada, a sua carência, na data do seu pedido, na data do pedido do benefício. Então, se na data do pedido do benefício você tinha carência e tinha qualidade segurada, não vai ter problema.
Diego, em Canindé. Meu cunhado foi trabalhar em São Paulo. Ele sofreu um acidente em uma máquina de fatiar e perdeu o contato da mão esquerda. Agora ele colocou no INSS e ele queria saber se ele tem direito a uma aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Olha, pode receber uma aposentadoria. Veja, se ele perdeu um contato da mão e ele não consegue trabalhar em outra atividade, não só aquela que ele estava trabalhando, mas em outra, ele terá direito à aposentadoria. Se ele tiver uma sequela parcial, uma sequela em que ele deu uma incapacidade parcial, não pode exercer apenas aquela atividade, mas pode exercer outras, ele vai ter direito ao auxílio acidente, que é metade do valor da aposentadoria, e irá receber esse valor para até se aposentar ou até o óbito. É um benefício vitalício. Então vai depender muito da perícia médica, verificar se ele teve uma incapacidade permanente para qualquer atividade ou para aquela atividade apenas. Final de mais uma edição do programa especial Caminhos da Aposentadoria. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso WhatsApp, o 992734353. Semana que vem, sábado, 7 da manhã, estaremos aqui novamente. Agradeço a presença do professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar, que é coordenador também do IBDP Ceará. Professor, o meu muito obrigado. Bom dia. Obrigado a você, Marcos. E esse programa está dedicado aos motociclistas do Ceará, que agora, no dia 27, último, né, 27 de agosto, semana passada, comemoramos aí o Dia do Motociclista, no dia 27 de agosto. E para comemorar também os 10 anos do Motogrupo Anônimos. E estando hoje aqui nos nossos estúdios, nos visitando o presidente do Motogrupo Anônimos, o nosso amigo Silvio Augusto. Então, um abraço para ele, homenagem a todos os motociclistas aqui. É a minha homenagem a todos os motociclistas nesse dia de sábado desse programa. Dedico a todos eles. Parabéns, Silvio. Obrigado pela presença. Professor Paulo Bacelar, até sábado. Até sábado. Tchau, pessoal.